Sorrindo para a vida, bom dia família Canção Nova, paz e alegria ao seu coração, meu irmão, minha irmã, mais um dia com a graça de Deus, né? Que maravilha, graças a Deus, a gente pode louvar a esse Deus mais uma vez, porque a gente tem essa oportunidade de mais um dia recomeçar, mais um dia que Deus nos abençoa, mais um dia que Deus nos dá a oportunidade de, quem sabe, fazer diferente aquilo que não deu certo na nossa vida, não é verdade? Hoje, dia 16 de janeiro de 2025, quinta-feira, aqui na Canção Nova, um dia muito especial, quinta-feira de adoração, e é bom demais saber que nós temos aí a sua companhia. Por isso eu quero acolher você com muito carinho, você que está aí pela TV Canção Nova, por esse Brasil, pelos quatro cantos do nosso Brasil, essa terra de Santa Cruz, que Deus possa alcançar e visitar o teu coração no dia de hoje. Acolho com muito carinho também todos os nossos ouvintes, né, toda a rede de rádio Canção Nova agora, em um só coração, através dessas ondas eucarísticas. Muita gente, ontem descobri que tem muita gente que inclusive vai correndo e vai ouvindo ali a rádio Canção Nova, vai fazendo os seus exercícios aí pela manhã e vai acompanhando Sorrindo para a Vida. Então quero acolher você que está pelas estradas da vida, você que está nos seus afazeres já em casa, viu, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração nessa manhã, nesse dia também. Acolho também com muito carinho todos os nossos internautas, você que está aí pelo YouTube da TV Canção Nova, você que está pelo CN Plus, a nossa plataforma de streaming da Canção Nova, seja muito bem-vindo, viu? Sinta-se muito, mas muito acolhido. É muito bom saber que você está aí. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para cada um de nós. Eu já vou dar bom dia aqui para o meu querido irmão Márcio Mendes, que está aqui conosco, que vai trazer a palavra para nós. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Cassiano. Deus te abençoe. A paz para você, meu irmão, a paz do Senhor para todos paz. nós. Peço que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos encha com seu Espírito Santo, nos dê a força que nós precisamos, porque é assim, né? A palavra de Deus nos diz que a cada dia basta o seu cuidado. Em algumas traduções, a cada dia basta o seu mal. Isso quer dizer que todos os dias reserva para nós uma luta, um esforço, um empenho, não é? Se a cada dia basta o seu mal, é que cada dia traz a sua cota de dor, de sofrimento, ainda que esse sofrimento seja o ganhar o pão com o suor do seu rosto, né? O nosso trabalho. Então, todos os dias nós temos uma luta a enfrentar, mas eu tenho uma alegria para poder comunicar a você. Todos os dias o Senhor refaz as nossas forças. Todo dia a sua providência espera por nós. Todos os dias, o que está ali, nos projetos, nos planos de Deus para nós, é a nossa vitória. Não pelos critérios deste mundo, mas pelos critérios da fé, à luz de Deus. O Senhor nos tornou em Cristo mais que vencedores. Você acredita nisso? Que em Jesus nós somos mais que vencedores? Então diga, em Jesus eu sou mais que um vencedor, mais que um vencedor. E para isso a palavra de Deus nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A força do Espírito Santo que está em você é muito maior do que as dificuldades que se apresentam, do que as lutas nas quais você foi envolvido. E por isso nós podemos nos alegrar, arregaçar as nossas mangas e juntamente com o Espírito Santo trabalhar, cooperar pela nossa salvação. E já anota aí a palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 53, versículos do 6 ao 12. Já anote, já deixe separado aí na sua Bíblia, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar a esta palavra. Isaías, capítulo 53, versículos do 6 ao 12, já deixa aí separado na sua Bíblia. Amém, bendito seja Deus. Quero acolher aqui com muito carinho também
meu companheiro, meu irmão Samuel Ferreira, que hoje está aqui para cantar para nós. Cassiano. Bom dia, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Bom dia, Cassiano. Que bom estar com você hoje de novo. Ontem a gente já esteve juntos, né? É mesmo, né, irmão? Foi ótimo. E que bom começar o dia orando, falando com Deus, recebendo aí a graça de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, né? Bem acompanhado do meu amigo Maestro Sapo aqui também. Coisa boa demais, né, gente? Samuel que é de Caçapava, né? Isso Não é aí. do Vale aqui, do nosso querido Vale do Paraíba. Bom dia, Maestro Sapo. Maravilha, eu lembro quando ele chegou aqui. É mesmo? Nós fizemos, na primeira nós já fomos para São Paulo. Já com fomos para São praia, Paulo, tal. isso. Lembro Ibirapuera, disso aí, lembro disso aí direitinho. Padre Jonas. Isso. Maravilha, bom dia a todos aí. Estamos aí firme aí, né? Firme e forte, né, Sapo? Com a graça de Deus, viu? Com a graça de Deus, justamente. Muitos abraços para você ontem, porque você é mineiro, para a Val também, para todos nós, né? Eu até aproveito aqui, antes de dar bom dia para a Val, para mandar um abraço e agradecer aqui publicamente, aqui no Sorrindo para a Vida, por tanto carinho, viu? Ontem à noite, mas estive lá em Caxambu, numa noite de louvor. Nossa, mas foi tão bom. Pensa assim, eram milhares de pessoas, uma igreja entupida de gente, que tinha gente no corredor atrás, mas assim, um amor tão grande pela Canção Nova. Encontrei gente ali que é sócia há 40 anos, que foi arrecadadora. Teve uma senhorinha que me perguntou, a Elzinha vinha aqui, eu carregava a Elzinha de motoca, porque eu ficava imaginando a cena da pessoa carregando a Elzinha de motoca ali. Gente, que coisa boa, que povo querido aí do grupo de oração Água Viva. Obrigado pelo carinho, mas sobretudo pelo amor à Canção Nova, por tudo aquilo que vocês fazem pela Canção Nova, você que é sócio, você que ajuda, tantos testemunhos. Foi maravilhoso estar com vocês aí na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, viu? Abraço, eu prometi que ia trazer, já compartilhei aqui com os irmãos. Bom dia, Val! Bom dia, Cassiano! Minas Gerais. Seus mineiros, seus conterrâneos arrebentaram ontem. Como sempre, um abraço, viu, a Minas, mas um abraço a todo esse povo de Deus. É tão bom os lugares onde nós vamos e recebemos esse amor. As pessoas vão se identificando, vão dizendo, eu acompanho a Canção Nova, eu gosto da evangelização de vocês, Deus abençoe. Você me lembrou, quando eu voltei de viagem, desci numa determinada rodoviária, né, numa parada, e quando eu fui passar, tinha pegado uma água, quando eu fui passar, a moça foi cobrar ali no caixa. Ela olhou assim, desculpa te perguntar, eu já vi você passando geralmente nesse horário, os horários normalmente que eu viajo, né? Ela falou assim, mas você é da Canção Nova? Eu falei, sou, eu acompanho Sorrindo para a Vida, ela trabalha na madrugada. Ela disse que quando ela chega em casa, enquanto vai ajeitando algumas coisas, preparando-se para descansar, quando dá para descansar, né? Que às vezes é uma jornada que emenda na outra. Ela dizia assim, eu acompanho e rezo com vocês. Então, um abraço para todos que vão ao longo do caminho, a gente vai se encontrando, se conhecendo, e você vai dizendo esse amor a Deus, esse amor a esta obra que é de Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo em paz. Graças a Deus. Hoje é quinta-feira de adoração e eu fiquei feliz, eu estava vindo aqui para o estúdio, e eu vi a hora que estava terminando a Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, repleta de gente, uma multidão saindo por ali. Eu falei, nossa, que bom, ainda nesse mês de janeiro as pessoas conseguem viajar, conseguem durante a semana estar conosco também. Então hoje é quinta-feira, tem um dia especial para você, uma programação repleta da força do Espírito Santo. Mas nesse dia especial, que também traz o sentido da nossa vida, que é cristocêntrica, que é Jesus no centro de tudo, vamos dizer, graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor, que segue agindo em nosso meio. Fui vendo aqui pelas cartinhas, pelos recadinhos, pelos pedidos de oração. Márcio, várias pessoas responderam no e-mail a respeito do programa que nós tivemos na terça-feira, falando, Val, eu rezei, eu vivi uma experiência belíssima de oração, vários testemunhos, pessoas se identificando, foi realmente, Márcio, muito diferente dentro dessa mística
de orar, sempre pedir a Deus. Então, muitas pessoas já deixaram testemunho, eu sou aquela mulher, eu sou aquele homem, eu estava naquela situação. Então, eu estou aguardando você, porque nós precisamos testemunhar para todos o poder de Deus em nossas vidas e o poder da oração. Então, se você ainda não fez, faça agora. O e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Estou esperando por você. No Instagram já vai ter fotinho daqui a pouquinho para você curtir e compartilhar. Sorrindo pra Vida CN, tá bom? @sorrindo pra Vida CN lá no Instagram para deixar seu pedido de oração e deixar o seu testemunho também. Amém. É muito bom quando nós podemos orar uns com os outros. Muito bom. Mesmo que nós estejamos à distância. Eu sou testemunha de que a oração à distância, ela é poderosíssima. E a gente tem um testemunho também da vida das pessoas santas, mas não é de qualquer santo, né? Inclusive de uma que é doutora da igreja. Ela é a padroeira dos missionários, Santa Teresinha do Menino Jesus. Como pode ser padroeira dos missionários aquela que nunca saiu da clausura? Aquela que não cruzou as fronteiras do convento? Mas Santa Teresinha, ela dizia que a intercessão à distância é mais poderosa do que a evangelização presente. Isso é forte demais, entende? Isso é uma coisa que, olha, tem que sair da boca de uma pessoa santa, porque se sair de uma pessoa da boca de uma pessoa igual a mim, vão dizer que é uma blasfêmia, né? Vai dizer que é um ultraje uma coisa dessa. Mas realmente a oração move as montanhas. Eu já tive a oportunidade de rezar por pessoas à distância, às vezes até por telefone. Padre Jonas fazia muito isso, muito, orar pelas pessoas através do telefone. Porque a pessoa estava orando lá, o Padre Jonas estava orando aqui, e Jesus estava lá e estava aqui. E se Jesus que está lá está aqui também, acabou-se a distância, não é? O tempo é agora. Esse é o momento presente. Então, é muito bom quando nós estamos unidos aqui no Sorrindo para a Vida em oração, porque as distâncias caem. É como se nós estivéssemos todos juntos, no mesmo lugar, dentro da mesma igreja, não é? No mesmo salão, na mesma casa. Mas também é muito importante que você ore pessoalmente, que você tenha o seu momento pessoal, íntimo de oração com Jesus. Porque há graças que nosso Senhor derrama quando estamos todos juntos em oração. Mas tem graças também que o Senhor quer nos conceder na nossa oração em privado, em particular, com Ele. Mas tenha isso muito claro para você. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Me uno a você nessa gratidão, Val, por esse programa, porque realmente o Espírito Santo foi nos conduzindo para rezarmos um pouquinho mais, né? Foi muito bom. Graças a Deus, graças a Deus. Eu já vou trazendo aqui, o Cassiano tem recadinhos para trazer para você, tem resultados da Super Live, mas eu quero agradecer, porque isso que o Márcio falou é verdade. A oração, inclusive, encurta as distâncias e nos faz mais família. A Natália, gente, ela é de Sorocaba, São Paulo, mas ela diz que se sente super família, aprendeu a fazer pulseirinhas. Ai, que lindo. E o fruto do trabalho dela, do aprendizado, Cassiano Meirelles deixou aqui para a gente entregar lá no bazar. Aqui eu estou mostrando algumas, tá, gente? Mas ela deixou uma sacola inteira, cheinha, para a gente entregar lá no Bazar Canção Nova. Então, você que vem a Canção Nova, por favor, dê uma passadinha lá para você conferir o talento da Natália, levar para casa e ainda ajudar a Canção Nova. Eu queria registrar aqui também, tem neném novo na casa de vocês, gente? Em Minas a gente fala assim, neném novo. Neném novo. Neném novo está chegando. Se tiver na casa de um de vocês, quem está vindo para a Canção Nova, se for menina, já garanto o sapatinho. Olha isso aqui. Nossa, eu já imagino as fofurices, os pezinhos aqui Coisa dentro, linda, gente. gente. Olha que coisa mais linda. Quem não tem pode providenciar para deixar o sapatinho, Boa, o Gostei. testemunho é sobre isso. Então, olha lá. Olha, tá lindo demais. Foi a Ana Maria, ela é do Rio de Janeiro, da cidade de Magé. Mas, ô Márcio, aqui a Natália, uma criança que fez as pulseirinhas, tá? Aqui,
uma fofurice da melhor idade, 79 anos. Falou, olha, eu fico assistindo a Canção Nova, aí eu vou fazendo meu crochêzinho, minha obra de arte, resolvi mandar para vocês. Então, a caixa está repleta. Dona Ana Maria, um abraço para a senhora. Muitíssimo obrigada por colocar o seu talento, sua arte, também a serviço da evangelização. Uns tocam, uns pregam, outros leem bilhetinho, outros fazem artesanato, né, minha gente? Mas todo mundo colabora, né? Todo das mundo. suas possibilidades. Exato. E é assim, minha gente, que a Canção Nova vai se mantendo no ar de dia para dia. Porque é bom a gente lembrar de sempre em sempre, né? Não é de vez em quando, não, é sempre, sempre. Porque todos os dias há pessoas que chegam para nos acompanhar pela primeira vez e ficam se perguntando, mas quem é essa gente? Quem é esse povo que está aí no ar? Nós somos a comunidade Canção Nova, somos católicos, apostólicos, romanos, mas com muitos irmãos evangélicos que nos acompanham todos os dias, porque o amor de Deus e a palavra de Deus nos uniu. A Canção Nova, ela não é simplesmente um canal de televisão, ou uma rádio, ou um sistema que evangeliza através da internet. A Canção Nova é uma comunidade grande, uma das maiores do Brasil, totalmente dedicada ao Evangelho, a ouvir e a se esmerar para cumprir a vontade de Deus no que diz respeito à evangelização. A Canção Nova não vive da evangelização, a Canção Nova vive para evangelizar. É diferente, tem muita diferença. Tudo que a Canção Nova respira evangelização, porque foi para isso que Deus a criou. E uma coisa interessante que você vai ver na Canção Nova é que ela não é mantida por patrocinadores comerciais. Você não vai ver grandes marcas anunciando na Canção Nova, você não vai ver pessoas de grande poder aquisitivo sendo referenciadas como aquelas que mantêm esta obra, porque o Senhor quis que nós fôssemos sustentados, mantidos, né? Nós, que eu digo a obra. A Canção Nova fosse mantida por uma multidão de homens e mulheres de boa vontade. É você uma dessas pessoas de vontade boa, de coração entregue à evangelização, que tem um grande amor por Deus? São pessoas assim que o Senhor chamou para serem evangelizadoras juntamente conosco. Não é? Alguns de nós fomos chamados a deixar o que nós fazíamos, a nossa casa, vir para cá, trabalho, né? O trabalho que fazíamos antes, a profissão que exercíamos, alguns até certos relacionamentos, e entrar para dedicar não só uma colaboração material, mas a vida, entregar toda a vida aqui dentro. Mas outras pessoas, talvez como você, o Senhor chamou para apoiar materialmente esta obra, porque a evangelização, ela é gratuita. Mas os meios pelos quais ela é realizada custam, não é? E aí é o sapatinho do bebê que chega para poder ir lá para o bazar, não é? Se transforma pela aquisição no sustento para esta obra. São aqueles sócios evangelizadores que se inscreveram e todos os meses, com tanta fidelidade e generosidade, mandam a sua colaboração como evangelizadores que eles são para manter esta obra no ar. E nós vamos vendo iniciativas, é o cofrinho que vai chegando, é aquele bolo, né, que é feito e que é vendido, é a coleta que é feita na comunidade, na paróquia, e vai aqui o nosso agradecimento para tantos que estão à frente de pastorais, inclusive à frente de paróquias, muitos sacerdotes que colaboram com a Canção Nova, não só os padres, mas inclusive bispos que ajudam a Canção Nova. Essa semana mesmo, desculpa te interromper, mas eu recebi o comprovante de Pix do Padre Chicão. Olha aí. Padre Chicão já fez a colaboração dele, mandou no meu celular. Um abraço, sua bênção, Padre Chicão, é sacerdote aqui de São José dos Campos. E ele já falou, não, estou ajudando a obra. No finalzinho do programa, ele mandou ali o comprovante do Pix. Então, um abraço a todos que, de um jeito ou de outro, vão encontrando formas de contribuir com a Canção Nova para que a gente siga em frente evangelizando. E olha, e bispos também, viu, Valdênio? Eu me lembro que um dia eu cheguei lá em Londrina, fui encontrar o Dom Albano. Dom Albano olhou para mim e disse, você está todos os dias lá em casa. Então acompanhava, né? Que agora já é saudoso.
acompanhava Sorrindo para a Vida, mas também tive uma grande alegria quando em Angra dos Reis, o bispo ali da diocese, vindo me encontrar, foi me falando coisas que ele via aqui no Sorrindo para a Vida e agradecendo pelo trabalho que a Canção Nova realiza. Então, são muitos irmãos que estão unidos nesse momento na partilha da palavra, na oração, e vale sim a pena ajudar a Canção Nova. Estou vendo que a Val está ali com uma cartinha. Isso mesmo, porque a gente foi falando assim de formas de contribuir, de ajudar. Eu queria deixar aqui o recadinho da dona Rosinha José Correia. Ela disse assim para nós: olá, querida bancada da alegria. É nós. Somos nós mesmos. Eu sou sócia desde 2012 pelo boleto e pelo carnê, mas agora eu colaboro pelo Pix. Não uso mais o boleto e carnê porque eu precisava sempre de ajuda para que eu pudesse ir à casa lotérica. Agora, pelo Pix, chega rápido. E aí e ficou mais fácil para mim, porque assim eu não dependo de ninguém para me levar. Ela diz: quero dizer que a Canção Nova é a minha vida. E queria, inclusive, ela falou assim: não precisa mandar mais o boleto não, porque é para diminuir a despesa. Também sou sócia e porta a porta. Quero dizer que amo todos vocês, assisto todos os dias ao programa. É um dos meus preferidos. Gosto do Sorrindo para a Vida, Terço da Misericórdia, Amor Vencerá. Todos os acampamentos da Canção Nova é um presente de Deus para o mundo inteiro. Estou mandando a minha colaboração de janeiro, que ela é esperta, pela minha irmã, a dona Maria de Nazaré. Peço oração para vocês, para a nossa família. Deus abençoe. Eu quero agradecer com todo carinho. Recebi essa carta toda customizada. Deixou aqui, olha, aos cuidados de Valdênia para o programa Sorrindo para a Vida. E na Dona Maria? É a dona Rosinha que escreveu. A Maria foi quem trouxe para a dona Rosinha. Ah, tá certo, a dona Rosinha. Dona Rosinha. Olha, mas vou responder aqui uma questão que a dona Rosinha trouxe, Oval. A dona Rosinha, ela agora está colaborando através do Pix e disse que não é necessário mais enviar o boleto, né? Porque ela já escolheu essa forma de colaboração. Talvez essa seja a dúvida de muitas pessoas que colaboram através do Pix. Por que recebe o boleto se ela já colabora através do Pix? Eu não sei se você percebeu, mas o nosso boleto ele é uma cartinha. Ele é uma carta da Canção Nova para você. Vai junto ali, não é? Pode segurar, Cassiano. Vai junto aqui, ó, o código de barras, não é? As informações para que você possa utilizá-la para poder ajudar a Canção Nova. Mas, na verdade, o que a Canção Nova está enviando para você é essa parte de cima aqui, ó. Porque tem uma palavra para você. Porque quem ajuda a Canção Nova como um sócio faz parte da família mesmo, não é? E o que a gente gostaria de encontrar, poder abraçar, presentear. Verdade. Então, o mínimo que a gente pode fazer é enviar essa cartinha que se a gente pudesse ir aí para entregar em mãos, não é? Então, é uma palavra da Canção Nova para você, um gesto de carinho da nossa parte. Então, fique tranquilo, porque mesmo que você tenha escolhido o débito automático, essa palavrinha a gente quer sempre te dar, né? É verdade. Ou débito, ou Pix, o cartão, as doações online, mas a gente mantém, como o Márcio disse, essa correspondência, que é uma forma da gente se comunicar com você mesmo. Olha só, o Cassiano vai trazer recado, mas depois eu vou querer café para contar o testemunho. É verdade, Val. Nossa, Val. Ele é Poxa. muito importante, porque fala do poder da oração, da intervenção de Deus nas nossas vidas. Eu estou vendo que não está aqui, Márcio, a medalha. Eu vou pedir para a Giovana, se puder trazer para a gente a medalha das duas cruzes. Senão eu peço para o Rafael para mostrar lá para a gente, diretor, que seja no site mesmo, se não tiver em mãos fácil, porque esse testemunho também traz a presença... Está dentro de uma caixinha. Da medalha das duas cruzes. E aí a gente compartilha com vocês. O Cassiano está trazendo café aqui para mim. Já mandei café pra você muito aí, obrigada. Val. Opa. Eu só Que queria coisa aproveitar. Como Eu queria só tá. aproveitar esse movimento de amor, porque de tantas formas que a gente Olha tem aí, e sabe de ajudar a Canção Nova,
Ontem eu encontrei, Márcio, uma fofurice da melhor idade, o nome dela é Dona Cida. Dona Cida? Ela só tem 81 anos. Oh. Aí ela disse para mim o seguinte: meu filho, Padre Jonas já cumpriu a sua missão, mas eu não. Então eu vou continuar sendo uma arrecadadora. Há 40 anos ela é arrecadadora da Canção Nova. Com 81 anos de idade, ela ainda sai de casa em casa, onde ela tem ali nos arredores, ali no sul de Minas, arrecadando como uma arrecadadora a doação para a Canção Nova. Ouvindo você falar, eu fiquei imaginando a Dona Cida, com 81 anos, falou: enquanto eu tiver ar nos meus pulmões, eu estarei lá, ajudando essa obra de Deus. O Padre Jonas terminou a missão dele, mas eu não. Eu vou seguir em frente. Então, me permita, Cassiano, antes de ontem, terça-feira, estava ali embaixo, nos esperando no finalzinho. Eu vou pedir perdão em relação aos nomes, porque a gente ouve vários nomes ali embaixo, às vezes para a gente guardar é complicado. Mas estava mãe e filha. E a mãe tinha 94 anos. Dona Terezinha. Ó! Ah! Eu não guardei, mas a Valdênia guardou. A Dona Terezinha, 94 anos, ela disse: Márcio, mandei uma cartinha para você com a doação aí. Não foi lido no programa. Eu falei: fica tranquila, Dona Terezinha, porque às vezes quando chega, a gente, nas necessidades da Canção Nova, a gente já encaminha a doação material, financeira, para que possa já ajudar a obra. E muitas vezes, quando a cartinha ela vem com aquele gosto, aquela atmosfera de pedido de oração, a gente já coloca na nossa barquinha, onde ficam todos os pedidos, para que as orações da Canção Nova, as missas celebradas, sejam nas intenções daquela oração. Mas aí, tive a oportunidade, conversamos um pouquinho, e ela entregou esse valor, uma nota de R$100 para o projeto Dai-me Almas, e pediu que fosse trazido, porque esta obra não pode parar. Então, é como se a gente vai ouvindo de boca em boca essa inspiração se repetir. Não é? A nossa missão continua, a Canção Nova não pode parar. É verdade. E é esse movimento de amor que vai mantendo essa grande obra de Deus. Olha, minha gente, o recadinho que eu quero dar para você é o seguinte: é uma boa notícia. O saldão de Ano Novo, o saldão de Ano Novo. Está pensando que hoje é dia 16, mas ainda está seguindo o nosso saldão, nosso Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Segue aí com o saldão de Ano Novo. Tem produtos com até 60% de desconto. Então já fica para você esse recadinho, essa dica no Sorrindo para a Vida. Quando você puder, dá uma visitada aí na nossa loja virtual, loja.cançãonova.com. Esse é o endereço, tá certo? loja.cançãonova.com. Ou, se você preferir também, você pode ligar aqui para nós, 0 operadora 12 3186 2600. Lembrando que esse telefone é o WhatsApp, tá certo? Hoje eu vim com essa camiseta aqui da linha Perseverantes e ela está com 15% de desconto, toda a linha Perseverantes. Então vale a pena você também dar uma conferida lá, mas eu sou meio igual a Val, eu já vou olhando ali no saldão, eu vou começando lá de cima, dos 60, dos 50, do 40, então tem produtos lá, tenho certeza que você vai achar algo que vai te fazer um bem muito grande para você ou para quem você ama, tá certo? Essa é a dica que eu quero dar para você aqui no comecinho do Sorrindo para a Vida. Que maravilha, é isso mesmo, loja.cançãonova.com. Vou rapidinho ler o testemunho desse nosso irmão. Ele diz assim: meu nome é Johnny, sou de Muzambinho, Minas Gerais. Acompanho diariamente o Sorrindo para a Vida. Venho hoje trazer o meu testemunho. Sou casado com a Tiene e em 2023 passamos por uma perda de uma gestação. Foi um momento muito difícil para nós. Já temos o nosso filho mais velho, o Eric. Em maio de 2024, descobrimos uma nova gestação. Momento de muita alegria. No dia 9 de maio, eu estava no trabalho, ouvindo Sorrindo para a Vida e recebi a mensagem da minha esposa dizendo que tinha tido um sangramento. Nesse momento, eu fui tomado por uma angústia muito grande. Porém, no mesmo momento, eu comecei a rezar. Passou mais um pouco, começou o programa Amor Vencerá e a Salete ministrando a música, eu ouvia na voz dela dizendo:
vocês não vão perder. E eu tinha certeza que era a voz de Deus, que Deus iria cuidar de todas as coisas. Na primeira ultrassonografia, descobrimos que a gestação era gemelar. 2 meninos, o Henri e o Heitor. A gestação correu tudo bem. Porém, dia 9 de dezembro, mês passado, a bolsa estourou e minha esposa estava com apenas 35 semanas. Quando estávamos nos preparando para ir para o hospital, percebeu algo diferente. Ela viu que não estava tudo certo. Inclusive ligamos para a médica, iríamos para uma outra cidade, precisamos ir para uma outra mais próximo, porque minha esposa estava com um prolapso do cordão umbilical e não tínhamos mais noção do risco que estávamos correndo. Ao chegar ao hospital, a médica obstetra disse que era uma cesárea de emergência e me falou que iria fazer o possível, mas deixou claro que achava que os bebês já estavam mortos dentro da minha esposa. Meu chão caiu, mas eu me lembrei dos ensinamentos sobre a oração da medalha das 2 cruzes. Caí de joelhos no chão, levantei a minha cabeça e comecei a proclamar as palavras: aquele que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Poucos minutos depois, eu escutei o primeiro choro. Logo em seguida, chorou o outro. Deus mais uma vez realizou um milagre e todos os médicos dizem a mesma coisa para nós, que foi um milagre, pois o que aconteceu é raríssimo e em 99% dos casos os bebês vêm a óbito. Louvo a Deus pelo ministério de vocês, louvo a Deus pelo ministério do Márcio. Ainda vamos levá-los aí à Canção Nova e vamos contar pessoalmente o nosso testemunho. Eu vou esperar por isso. Ele diz, mas eu me uno a todos que fazem essa experiência para dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu estou mostrando aqui para você essa medalhinha chamada Medalha das 2 Cruzes, justamente porque ela tem a cruz dos 2 lados. É a mesma cruz de Cristo, do Senhor. Nesse lado que você está vendo aí, é a cruz acompanhada de uma oração milenar, uma oração de proteção e exorcismo, cujas iniciais estão todas aí em latim: crux sacra, sit mic lux, non draco, sit mic dux, vadiretro satana, nunquam suad mic vana, sunt mala coelibas, ipse venena bibas, que significa: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Que coisa vã Satanás nos aconselha: o desespero, a falta de fé, o desânimo numa hora como essa. Verdade. O Senhor nosso Deus e o Espírito Santo nos diz para acreditar. E o demônio nos diz: não é possível. Então, não me ofereças, não me aconselhes coisas vãs. E aqui do outro lado, faço questão de mostrar para você, está também a cruz do Senhor. É a cruz de Cristo. Mas de um lado e do outro, para a gente entender que a cruz de Jesus, que é para expulsar e afastar todo mal, é também para estar comigo, voltada para o meu coração. Eu preciso me afeiçoar a ela, porque ela é o canal da minha salvação. E em volta da cruz está a palavra de Deus, no Salmo 90, uma promessa do Senhor: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Repito: porque você se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. Aí eu pergunto: você se uniu a Jesus? Você é uma pessoa de Deus? Você está com Deus? Então esta promessa também é para você: eu o protegerei, eu o livrarei
e o protegerei, diz o Senhor. É uma medalhinha, mas que tem nos ajudado a orar muitas vezes. E como nesta medalha vai oração, vai palavra de Deus, vai a cruz do Senhor Jesus, uma vez abençoada, ela se torna um sacramental. Como assim? Ela carrega consigo a bênção. Aonde quer que ela vá, aonde quer que nós a depositemos. Como vimos que muitas pessoas encontraram libertação para tormentos na noite, né? Sim. Colocando na cabeceira da sua cama, outras até sem que a pessoa que está dormindo soubesse, no seu travesseiro. Tem testemunho sobre isso Não também. é? A Valdene dizendo, tem testemunhos. Que eu ainda não li, mas eu conto depois. Olha aí, ótimo. Então, já vai um spoilerzinho aí, hein? olha Daqui a só. pouco tem testemunho, eu nem sabia. E olha, assim, só para não perder mas foi uma combinação perfeita a hora que eu olhei na televisão ali. A medalha das duas cruzes, com essa camiseta, o meu escudo e a fé ficou bonito demais. Você gostou, Cassiano? Rapaz, quando você Então- tava falando ali, eu fiquei só olhando e falei, gente. Então deixa eu roubar a cena da Val aqui agora. Olha aqui essa fofurice. Ah, não! Gente! Gente, esse é o Pedro, é o filho do Theo e da Andréia. Ah, E ele meu está combinando hoje com o tio Márcio Mendes. Olha só, meu Pedro- Deus. Usando aqui a camiseta, o meu escudo da fé. Mas você acha que ele tem só essa? Espera aí só um pouquinho. Ah. Dá licença, Celso. Olha aqui. Pá. Pedro arrasando Meu Deus. nas Nem o fotos. tio Márcio conseguiu Ai, que lindo. interpretar dessa forma aqui, olha. Para as fotos da camiseta Que da coisa medalha. mais linda, Ganhou gente. disparado. Pedro, muito obrigado. Ficou linda, né? Ficou lindo lindo demais, demais. Ele com esse sorriso, dá vontade de pegar e levar embora, Theo. É isso aí, olha lá. Coisa linda. Desde cedo nós vamos aprendendo, né? Para nós e para os nossos. Que a nossa fé é um escudo protetor para nós. Você quer que seus filhos cresçam saudáveis, emocionalmente equilibrados, pessoas capazes de enfrentar as dificuldades da vida? Dê fé aos seus filhos. Amém. Amém. Se você é uma pessoa que precisa disso, não é? Talvez você diga assim, Márcio, quisera eu ter recebido, não só dar aos meus filhos, mas eu é que precisava. Não, então não precisava, precisa. Então, se ninguém te deu, pegue, porque o Senhor colocou à sua disposição. Que o seu escudo em todos os embates da vida seja a sua fé. Amém. Amém. Eu vou trazer aqui a frase do dia, mas quero colocar como um louvor e gratidão a Deus. O resultado também da nossa super live, Márcio. Nós tivemos 37.588 itens, né, distribuídos, graças a Deus, nessa super live. Então, quero colocar como gratidão a Deus, louvor a Deus. É a palavra de Deus aí, ó, sendo compartilhada através dos produtos de evangelização que o Davi prepara aí com muito carinho para você, viu? Que Deus abençoe. Bom, a frase do dia de hoje, Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, e a frase vai dizer o seguinte: o Senhor nos chamou pessoalmente. Ele lhe deu dons artísticos, lhe deu a vida nova e o Espírito Santo, para que você vá evangelizar. Amém. O Senhor nos chamou pessoalmente, Ele lhe deu dons artísticos, lhe deu a vida nova e o Espírito Santo, para que você vá evangelizar. Amém. Graças a Deus. Existe um poço no meio do deserto e o povo passa perto, da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua Bíblia, por favor,
em Isaías capítulo 53, versículos do 6 ao 12. Enquanto era falada aqui essa palavra do nosso querido Padre Jonas, não é? O Senhor nos chamou pessoalmente. Ele lhe deu dons artísticos, lhe deu a vida nova e o Espírito Santo para que você vá evangelizar. E eu estava ouvindo esta palavra e pensando, quantas vezes nós vimos o Padre Jonas dizer isso aqui entre nós. Um homem que abriu o caminho para tantos de nós, sem ciúme, sem inveja, sem abafar os dons de Deus nos seus filhos, né, que assim ele gostava de chamar, seus filhos queridos espirituais. E eu me lembro quando pela primeira vez eu apresentei uma apostila para o Padre Jonas, pedindo autorização, eu morava em Portugal, pedindo autorização para distribuir aquela apostila nos encontros de oração que eu estava pregando em Portugal, porque os livros do Brasil eu não conseguia levar para lá, não é? Por causa de importação, era meio complicado na época, nós estamos falando aí de 24 anos atrás, quase 25, não é? E eu pedi para ele, posso, padre? Porque eu sou responsável aqui se eu distribuir uma apostila dessa espessura, sendo o responsável da canção. Não aparece documento, né? Então eu uso o nome da obra, eu só vou fazer se o senhor me permitir. E ele, com um sorriso largo, com toda a generosidade, vira para mim e disse assim: meu filho, não, isso aqui não é mais uma apostila, isso aqui é um livro. Você vai enviar lá para a Cachoeira Paulista, porque nós vamos publicar este livro. E ele poderia ter tido uma atitude diferente, né? Esses temas aqui eu mesmo posso tratar, eu sou o fundador desta obra, esse é um tema recorrente, ou eu já falo sobre isso. Vai, meu filho. Era isso que a gente escutava tantas vezes da boca dele. E pensando também aqui nesta palavra, eu me lembrei dessa comunidade maravilhosa que está fazendo 35 anos, que é a comunidade Obra de Maria, que é tão pródiga em talentos, em dons artísticos. Com a graça de Deus, amanhã estou chegando ali em Recife para celebrar com eles esses 35 anos. Que Deus abençoe essa comunidade Obra de Maria, que também diz ser filha do Padre Jonas, não é? E a quem o Padre Jonas também referiu esta palavra. O Senhor nos chamou pessoalmente, nos deu dons artísticos, lhe deu a vida nova e o Espírito Santo para que você vá evangelizar. Inclusive, o carisma da Obra de Maria é evangelizar com alegria e com criatividade. E uma das coisas que Deus inspirou esta obra foi evangelizar através das peregrinações. Quanto bem essa comunidade tem feito. Então, louvado seja Deus por isso. Você já deve ter escutado a respeito da Obra de Maria. Esse ano, com a graça de Deus, em maio, estarei a convite da comunidade Obra de Maria, que não é a mesma que a Canção Nova. Eu estarei numa peregrinação pelos santuários europeus. Nós vamos fazer ali França, Holanda, Bélgica e Inglaterra. Nós vamos visitar lugares santos que você vai se emocionar. Não tem como não fazer uma experiência de Deus. Uma das experiências mais fortes de oração, de espiritualidade que eu fiz na minha vida foi em Paris, no Santuário da Medalha Milagrosa, lá na Rue d'Holbach. Nós vamos visitar este lugar. Então eu quero convidar você que tantas vezes assiste aqui o Sorrindo para a Vida e aspirava, desejando, poxa vida, como seria bom se a gente pudesse estar juntos, conversar, rezar juntos. Serão 13 dias em que nós vamos fazer isso, então estou convidando você. 13 dias, saindo no dia 13 de maio, tá certo? Nossa saída será no dia 13 de maio, serão 13 dias. Nesses 4 países nós vamos visitar lugares assim, maravilhosos, importantes, mas, sobretudo, nós vamos viver todo esse trajeto em companhia daquele que é indispensável para nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe, né? Não fazemos juntos essa viagem.
Se você quiser entrar em contato, 0 código da operadora 12 3186 2055. Esse telefone é o da Comunidade Obra de Maria. E essa peregrinação é a peregrinação com o jeito fácil de você guardar com o Márcio, né? A peregrinação que vai acontecer com o Márcio ali em maio, que vai para esses 4 países aqui europeus, visitando os lugares santos. Tá certo? Isaías capítulo 53, versículos do 6 ao 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Como ovelhas, estávamos todos perdidos. Cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou e nem abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosqueador, ele foi calado, ele ficou calado, sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença ele foi detido. E quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Mas ele jamais cometeu injustiça, mentira nunca esteve em sua boca. Que o sofrimento o esmagasse era projeto do Senhor. Se então entregar a sua vida em reparação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes, prolongará sua existência, e por ele, a bom termo, chegará o projeto do Senhor. Em virtude de seus trabalhos, ele há de ver e ficará realizado. Com sua experiência, o meu servo, o justo, fará que a multidão se torne justa, pois é ele que carrega os pecados dela. Por isso vou partilhar com ele as multidões como conquista. Ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a própria vida. Foi contado entre os criminosos, ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Meu Deus do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso, vou compartilhar com ele as multidões como conquista. Ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a própria vida. Foi contado entre os criminosos, mas ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você pega essa profecia em Isaías e vê o que aconteceu com Jesus, gente, aí a gente vê o que é profecia, cumprida ao pé da letra. Tudo que foi dito aqui, séculos antes, se cumpriu tal e qual em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha como Isaías saber. E olha, ninguém, quando foi executar Jesus, estava preocupado em atender as manifestações desta profecia. Mas Deus que sabia, Deus que é onisciente, sabe todas as coisas, sabia o que o nosso Senhor Jesus Cristo passaria para nos salvar, assumindo sobre si todos os nossos pecados, as nossas culpas, e extinguindo nele mesmo a violência que pesava contra nós. Tudo isso o Senhor fez para que eu e você pudéssemos ter paz. Paz com Deus, paz com os outros e paz com nós mesmos.
Sem Jesus, fora de Deus, você nunca vai ter paz no seu coração, nunca. Você nunca vai estar em paz com você mesmo, nunca. Sempre vai ter alguma pendência, sempre vai ter alguma coisa, remorso, culpa, medo, desespero, angústia em relação ao futuro. Quantas pessoas atormentadas pelo medo da morte, que se encontram atormentadas pelo medo da morte. Quantas pessoas são atormentadas espiritualmente, porque eu estava fazendo ali a oração, eu não só ditei a oração que está na medalha das duas cruzes. Talvez você pergunte assim, nossa, mas todas as vezes que ele fala dessa medalhinha, ele fala o que está em latim, ele fala o que está, o que significa em português. Não, não falo não, eu rezo. Eu faço questão de proclamar, porque aquela oração proclamada, ela é libertadora, e todas as vezes que nós oramos com fé, aquela oração, algo de ruim cai das costas da gente. Você pode ter certeza disso. É um vício, é um pecado, é uma tentação, é uma opressão diabólica. E na oração está: não me ofereças coisas vãs, ordenando a Satanás que não nos ofereça coisas vãs. Porque o tempo inteiro nós somos tentados interiormente por essas inspirações do maligno, por esses sopros dele para nós, na nossa alma, no nosso coração. Como é que uma pessoa pode estar em paz se ela se combate, se a tentação o combate, se o demônio a combate? Só em Jesus Cristo você vai ter paz consigo mesmo. Eu carrego tantas lembranças difíceis, tantas culpas. Por que você acha que nosso Senhor veio, meu amigo? Ele não tomou sobre si apenas os nossos pecados. Ele tomou as nossas culpas. Você já viu que a gente aceita sofrer, mas a gente não aceita ser acusado daquilo que a gente não fez? Não, eu posso até pagar, mas a culpa não foi minha, eu não vou assumir a culpa. Não é assim? Eu faço, desde que fique claro para todos que a culpa não foi minha. E às vezes a culpa é da gente, e a gente começa a se justificar dizendo assim, não, aconteceu, eu até fiz, mas eu não tenho culpa. Como é que você não tem culpa se foi você que fez? Como é que você não tem culpa? Aí a pessoa começa, não, é que eu fiz porque na minha infância, porque na minha história, porque fizeram comigo. A gente acha que desculpas tiram a nossa culpa, mas não tiram, não é? E por que a gente é tão resistente? Por que a gente é tão arredio à culpa? Por que a gente não aceita ser culpado? Porque a gente odeia quando alguém nos acusa. Porque nós fomos feitos para a inocência, a gente não foi feito para a culpa. Não é natural em nós ser culpados. Veja que aquilo que é natural em nós, a gente absorve, não é? É difícil até um homem se ofender, mesmo que ele não seja, quando alguém fala que ele é mulherengo. Aí fala que um homem é mulherengo, difícil você ver um camarada que vai se ofender com isso. Se ele for, ele vai achar isso motivo de orgulho. E se ele não for, ele vai achar engraçado. Porque que dificilmente ele vai se ofender. Porque a inclinação natural do homem é para a mulher. Então está dentro da natureza. Isso para nós é confortável a gente lidar com isso. Quando está dentro da natureza da gente, mesmo que seja uma acusação, mesmo que seja uma coisa assim que a gente ainda consegue digerir. Mas por que com a culpa isso não acontece? Porque nós não fomos feitos para ela. Nós não fomos feitos para o pecado, nós não fomos feitos para a culpa, nós fomos feitos para a inocência. Nós não fomos feitos para a perdição, nós fomos feitos para a salvação. Se com a morte tudo acaba, por que as pessoas têm tanto medo da morte? Porque no fundo, todos nós sabemos que com a morte não acaba. E nós não fomos feitos para a morte. Se você se perguntar por que você tem esse receio, por que você tem essa angústia dentro de você, duas respostas. Primeiro, porque no fundo, dentro de você, algo lhe diz:
que depois da morte tem alguma coisa. E é verdade. E segundo, por que nós somos tão reticentes à morte, quando muitas vezes tem gente que leva uma vida que é pior do que a morte? Tem gente que se morresse era um alívio, para a própria pessoa e às vezes para os outros também. E por que a pessoa está ali, olha, resistente? Porque ela não foi feita para a morte, você foi feito para viver. Você foi feito para a vida eterna. E não se trata só de instinto. Porque no ser humano o instinto é dominado. Não é? Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Já era para a gente ter dominado esse instinto, essa resistência, esse medo. Você não concorda? Mas nunca vai acontecer. Porque nós não fomos feitos para a morte. Então aquilo que não tem a ver diretamente com a nossa natureza, causa em nós uma perturbação. Jesus veio trazer paz para você. Só em Cristo você vai ter paz. E quando a gente tem paz com a gente, primeiro, essa paz é fruto da paz com Deus. Ninguém fica em paz consigo estando em guerra contra Deus. Então, quando uma pessoa encontra a paz interior, isso já é sinal que entre ela e Deus está tudo resolvido, ela já encontrou o caminho. E olha, gente, se a pessoa está em paz com Deus, e se ela está em paz consigo mesma, essa paz transborda para fora, ela fica em paz com os outros, ela deixa a vida andar, ela esvazia as ocasiões de conflito, ela é capaz de perder para que aquela guerra acabe, sabe? Ela vê que não vale a pena. A paz é mais forte que a guerra. O amor é mais forte que o ódio. Mas tudo isso só em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você retira Jesus, sinto muito. O resto vira tudo teoria, só balela. Na prática não acontece, porque nós não temos a força particular, pessoal, para exercer esta razão. Não é? Porque é uma coisa razoável, uma coisa inteligente. Não é que o amor é mais forte do que o ódio, que a paz é mais forte que a guerra. Isso, até uma pessoa que não acredita em Deus sabe, mas não tem força de viver. Porque isso só a graça de Deus pode comunicar. Agora é interessante, quando uma pessoa tem Deus na vida dela, mesmo que ela não seja culta, mesmo que ela não seja um desses filósofos, mesmo que ela não tenha chegado a essa conclusão, à custa de muitas reflexões, o Espírito Santo dá isso para ela assim, ó, de graça. Põe essa verdade dentro dela, mas não põe só a verdade, põe junto com a verdade a força para viver. Aí ela passa a ser uma pessoa de paz, que está em paz com os outros, que está em paz consigo mesma, que está em paz com Deus. Como é que Jesus nos leva a estar em paz? Esta palavra nos mostra como é que Ele nos leva a estar em paz. Como é que o Senhor nos ensina a construir a paz com os outros? Esta palavra que nós acabamos de ler nos mostra como é que nós podemos estar em paz com os outros. Deve-se ensinar os outros por meio dos bons exemplos, com a própria atitude, com a própria vida, pois quem ensina mal não ensina, só causa dano. Ensinar com palavras, ensinar com teorias e não praticar é ensinar mal. Por que tem pai que hoje sofre com o filho? Por que tem mãe que sofre com o filho, com a filha? Porque ensinou mal. Márcio não fala uma coisa dessa, eu nunca ensinei coisa que não presta para os meus filhos. Não ensinou com palavras, mas ensinou com atitude. Às vezes o pai e a mãe passou a vida dizendo para o filho, não fuma, não fuma, não fuma, mas ele fumava. Não bebe, não bebe, não bebe, isso vai fazer mal para você. A gente tem uma família com tendência ao alcoolismo, mas bebia. Às vezes o pai queria ser moralista dentro de casa, mas em cada esquina tinha uma mulher, ensinou mal. Porque dizia uma coisa com a boca, mas dizia outra com a vida. Isso não traz paz para dentro de casa, isso não traz paz para os relacionamentos, isso não traz paz para as pessoas que estão sendo educadas, não traz, gente.
Não traz paz quando você diz que a pessoa tem que ser honesta, que a pessoa tem que andar conforme a lei, mas a pessoa se envolve em tudo que é maracutaia. E olha, os primeiros a verem isso são os filhos. Os filhos veem, isso causa um dano enorme, sabe? Por quê? Porque vai convencendo os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos discípulos, que nada nessa vida é verdade, que as pessoas são falsas, que essa vida é uma vida de aparências. E quando coisas importantes são colocadas em questão, a pessoa começa a duvidar de tudo, até da palavra de Deus, até do Evangelho. Então, olha, causa muito dano quem ensina mal. Quem ensina deve ensinar bem. E o único ensinamento bom mesmo é aquele que você demonstra com a própria vida. Pode dizer em palavras, mas tem que ter reflexo na vida. E olha, grande parte das catástrofes que nós experimentamos nos nossos dias, elas nasceram do momento em que pecadores aceitaram o direito de punir outros. Vingança, sabe? Porque é muito revoltante quando você vê uma pessoa que faz a mesma coisa castigar a outra pelo pecado que ela mesma comete. A gente condena nos outros aquilo que a gente faz. Diga para mim se é ou não é revoltante quando você percebe que a lei é para uns e para outros não. Mais revoltante ainda quando quem pensou na lei não se coloca debaixo dela. Essa lei aqui, eu pensei essa lei, mas dá um jeito de se eximir dela. Isso é muito revoltante, entende? Isso é fonte de catástrofe. E não só numa nação, mas em qualquer sociedade, inclusive na sociedade familiar. Porque a sua casa é uma pequena sociedade. Filhos crescem revoltados quando veem pai e mãe exigir deles aquilo que eles não fazem. E o pior, quando usam de violência para poder punir, para castigar. Nós devemos fazer como Jesus. Onde foi que você viu Jesus usar de violência contra as pessoas? Márcio, lá no templo, ele fez um chicote de cordas e derrubou as mesmas, mas ninguém contou que a corda pegou em quem quer que seja. Diz que ele saiu batendo, mas não falou que ele acertou ninguém. Diz que ele virou as mesas, que ele fez um estardalhaço. Mas você não vê violência em Jesus contra os outros. Toda a violência ele assumiu nele mesmo. Porque nosso Senhor, ele sabe que violência gera violência, gente. Se você considera alguém culpado por haver ofendido você, o único caminho de você se vingar de forma boa, produtiva, com bons frutos, é perdoando esta pessoa. A pessoa ofendeu você, perdoa. Mata o mal. Não entra no jogo do opressor, do inimigo, do vingador, do desonesto, do corrupto, porque às vezes ali tem uma armadilha esperando você. Às vezes a pessoa está te atiçando para males piores. Olha, se a pessoa ela conseguiu colocar esse veneno dentro de você, conseguiu causar um grande mal a você, porque com esse ódio, com esse desejo de vingança, vai roubando você, tirando você da graça de Deus. Gente, quem sabe o que é a graça de Deus, sabe que nada nesse mundo paga o preço da gente perdê-la, sair da graça, não paga. Então, se você considera alguém culpado de ter te atacado, de ter te ofendido, seja inteligente, seja esperto, seja sábio, seja bom, seja santo, dê a volta por cima, não se mele nessa sujeira, perdoe essa pessoa, deixa essa pessoa aí, sabe? Não vai atrás para você pegar e para você devolver o mal que você recebeu. Se você nunca antes na sua vida perdoou um culpado, você vai experimentar uma nova alegria, a alegria de perdoar. Gente, a gente pensa que a gente está libertando a outra pessoa, mas a gente está se libertando. Quando você perdoa, você fica livre. Você fica livre. Eu não sei se você já teve a experiência de ver isso, né? Eu já.
Eu nunca fui assim do campo, da roça. Eu nasci em cidade grande, mas visitei fazenda. E é bonito quando você vê que o cavalo está um tempão fechado e você abre a porteira daquele curralzinho onde ele estava e você vê a festa que ele faz, sabe? Ele sai correndo assim, sem rumo, desvairado, e pula, e brinca, e se exercita, sabe? Você se alegra com a alegria do cavalo. E olha, faz muito bem, sabe? Nessas pequenas coisas Deus usa para nos evangelizar. Deus nos evangeliza nas pequenas coisas do dia a dia. Ele mostra para nós o que é a alegria da libertação interior num curral que você abre e você solta o cavalo. A gente se sente daquele jeito contagiado por aquele espírito, não é? Quando você perdoa alguém que devia a você. Nossa, é uma alegria de perdoar. Você se liberta daquele ranço que você trazia. Porque a punição é sempre cruel, gente. A punição é sempre dolorosa. Se nós quisermos aprender a conseguir a justiça que traz a paz, nós temos que olhar para Jesus. Você querer punir a sua esposa por não ter te considerado, por ter te humilhado com as palavras dela na frente de outras pessoas, por não corresponder ao que você esperava de uma mulher. Meu irmão, ninguém com quem a gente casa vem igual a gente espera. A gente não casa com a nossa expectativa, a gente casa com uma pessoa. Por que tem tanto casamento acabando? Porque as pessoas estão desatentas. A pessoa casa dormindo, a pessoa casa com o sonho dela, ela não casa com uma pessoa real. De repente, um dia ela acorda e ela vê que não é o sonho, é uma pessoa. E essa pessoa não corresponde a todas as nossas expectativas. Eu tenho plena consciência de que eu não correspondo a todas as expectativas da Rose ainda hoje. Quanto mais há um tempo atrás. Hoje é menos do que antes, porque antes eu estava completamente fora dessas expectativas. Mas a gente casado, a gente ama, a gente vai se ajustando, porque tem coisas boas que o outro espera de nós. É até um parâmetro, né? É um rumo para a gente tomar na própria vida. É bom quando a gente casa, porque às vezes o que o outro sonha para nós é bom. São coisas que a gente não sonharia, porque nos desafia, nos desinstala, não é? Mas eu tenho que reconhecer, eu estava fora das expectativas dela. E quando eu casei com ela, eu tive uma baita de uma surpresa, porque o que nós vivíamos e quem ela era estava fora das minhas expectativas. Algumas coisas para mais, algumas coisas para menos. Teve coisa que foi bônus, eu não esperava por isso, olha que coisa boa. E outras não, outras a gente teve que ajustar, conquistar. Opa, eu esperava da minha mulher isso aqui, eu não estou tendo. Vamos conversar. E depois de muitos ajustes, a gente vai, olha, chegando a um casamento que é diferenciado, é bom, sabe? É um presente do céu. O casamento vai se tornando um céu para nós aqui na terra. Não, mas você está brincando. Sim, estou falando sério. O casamento vai se tornando para nós um céu. É que quando a gente fala isso para quem o casamento é um inferno, a pessoa diz, não é possível, esse cara está mentindo, ele está brincando. É programa de televisão, não é programa, não, é verdade. Casamento se torna um céu, mas não quando você toma a decisão de ficar punindo o seu cônjuge. Quando você toma a decisão de ficar punindo o seu marido. É sempre cruel, gente. Punir as pessoas sempre causa dor. E ao contrário do que a gente pensa, não é a punição que educa. Uma vez eu entrevistei um senhor, peço perdão de eu não lembrar o nome dele, ele é um palestrista famoso, inclusive. E eu gostei tanto daquela entrevista que a gente fez no Papo Aberto. E ele falava justamente sobre isso, que a finalidade da punição não é vingar da pessoa, mas é tornar o erro mais difícil. Então, que fique mais difícil para ela cometer aquele erro. Então, a punição tem que educar, tem que construir a pessoa. E aí ele me deu um exemplo, ele falou assim, não adianta você pegar e punir o seu vendedor
porque ele não fez a venda, porque ele não atendeu a pessoa. Você tem que ensinar, você tem que ir lá e mostrar como é que faz, porque às vezes a pessoa não sabe. Então, é como está dizendo para nós essa palavra, você tem que olhar quem sabe e fazer igual. Então ele diz, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar como é que você espera que atenda uma pessoa que vai entrar na sua loja. Você quer que receba como? Que vai e abra a porta para a pessoa, que cumprimente, que se apresente para ela, que diga o que é a loja, que pergunte para ela o que é que ela precisa, que se coloque à disposição, que dê um fôlego para aquela pessoa que está comprando, para não ficar em cima dela, sufocando a pessoa. Mostre como é que faz. Avisa para o comprador, eu estou aqui se você precisar de alguma coisa. A pessoa não comprou nada, ainda fez uma bagunça na loja. Como é que você quer que o seu vendedor responda? Com simpatia, com alegria, convide a pessoa a voltar. Mostra como é que faz. E depois que a pessoa saiu, você chama, mostra como é que faz outra vez, sem ninguém estar ali. Pergunta se a pessoa tem dúvida, manda ela repetir, treina a pessoa. E aí, se ela ainda assim fizer diferente, aí ele diz, então, se a pessoa fizer diferente e o comprador sair insatisfeito, fala para ela ir atrás da pessoa, trazer de volta e fazer direito. Ah, mas a pessoa vai morrer de vergonha. Então, mas ela atendeu mal, ela precisa corrigir isso. Aí ele diz, veja, isso será bom para ela, isso será bom para a pessoa que entrou ali. A ideia não é você humilhar quem está vendendo, é ensinar para a pessoa a maneira certa de fazer e tornar difícil repetir o erro. Porque na próxima vez, quando ela entender que ela vai ter que buscar a pessoa lá na rua, ela não vai querer fazer. Ela não vai. Então, punir por punir é cruel e é doloroso. Se nós quisermos aprender a conseguir a justiça que traz a paz, é só olhando para Jesus. Jesus trouxe a paz se sacrificando, não sacrificando as outras pessoas. Como é que você vai trazer paz onde você está? Não é esmagando os outros, mas muitas vezes é você se humilhando. Como é que você vai trazer paz dentro do seu lar? Dando o primeiro passo, no perdão, na humildade, na reconciliação. Ah, mas eu não estou errado. Lembra do que eu falei para você da culpa? A gente não quer aceitar culpa. Independente de você ser culpado ou não, o que Jesus fez? Ele assumiu as nossas culpas. Se isso for trazer paz para dentro da sua casa, não é um preço pequeno a se pagar, você não acha? Trazer paz para você, para a sua vida, para os outros. O que você entende? Forçando a outra pessoa, humilhando, batendo, ela vai se tornar mais dura ou ela vai se tornar mais aberta a você? A gente não percebe que com as nossas investidas agressivas, a gente só torna a outra pessoa mais hostil a nós. Não, gente, a gente tem que amansar a outra pessoa. E aqui, vale para qualquer animalzinho, inclusive o animal humano. Como é que você amansa alguém? Com mansidão, com carinho, com jeitinho. Como é que você amansa um cachorro? Você dá comidinha para ele, você trata bem, você conversa com ele, é 1 dia, 2 dias, daqui a pouco ele deixa você pôr a mão. E aí você põe a mão e você trata e você cuida. Daqui a pouco ele deixa você até tocar em feridas que dói. Cachorro. Porque ele sabe que você quer o bem dele. Um cachorro deixa você mexer em feridas sem arrancar seu braço fora, porque você o amansou. Agora vai lá, põe a mão na ferida de um Rottweiler que você não conhece para você ver o que vai acontecer com você. Mas nós queremos tocar nas feridas das pessoas que nós amamos, do jeito que nós entendemos que é melhor, sem nos preocuparmos com a outra pessoa, sem a amansarmos antes. A gente sabe que a pessoa age a partir de feridas, mas nós queremos tratá-la no tranco. Não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir nada desse jeito, não consegue. Então o caminho é outro. Tem que se sacrificar, tem que engolir o próprio orgulho, tem que levar alguns desaforos para casa,
Tem gente que diz, eu não levo desaforo para casa. Olha, eu também já fui dessas pessoas. Mas eu também ouvi aquela que cachorro que late não morde. Então eu não ficava fazendo discurso, eu só não levava o desaforo para casa. Pergunta o que eu ganhei com isso? Nada. Pergunta o que eu perdi com isso? Muito. Graças a Deus, não é que eu vivi o suficiente para poder aprender. Graças a Deus eu conheci quem me ensinou um caminho diferente, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres, não tem ninguém igual a Ele, Ele bate qualquer professor, Ele é o melhor, destacado, Ele é o que há. E com Ele eu aprendi que essa de eu não levo desaforo para casa, a gente não leva nem o desaforo, nem nada, nem o sustento para a família, nem uma boa lembrança, nem uma amizade. Você vai levar só coisa que não presta, só coisa ruim. A gente precisa aprender a se sacrificar, gente, sabe? A deixar nos nossos relacionamentos uma boa marca sempre, nem que seja a boa marca de uma boa despedida. Se você está vendo que essa pessoa não te serve e que você precisa se afastar, se afaste bem, se afaste com doçura. Se afaste deixando essa pessoa com saudade e não dando graças a Deus porque você se afastou dela. A gente ganha muito quando a gente aprende a se sacrificar. Ganha o quê? Ganha uma multidão de pessoas. Não é o que diz essa palavra? Por isso vou partilhar com ele as multidões, como conquista. Quem se humilha conquista multidões. Quem se humilha, conquista de volta o seu amor. Quem se humilha, conquista de volta a sua família. O que Jesus fez foi isso. E olha, Ele não só saldou a nossa dívida com o que Ele fez, mas Ele trouxe um bônus incomparável que vale mais que tudo. Com o que Jesus fez, Ele trouxe o Espírito Santo para nós. O sacrifício de Jesus nos mereceu o Espírito Santo. E quando você faz o mesmo caminho que Jesus, o Espírito Santo não tem como não estar junto de você. Seguir os passos de Jesus faz da gente pessoas cheias do Espírito Santo, faz com que o Espírito Santo cerque a nossa vida. O Espírito Santo que vale mais que tudo. O sacrifício de Jesus nos mereceu o Espírito Santo e com ele veio junto a paz, veio junto a graça. Para que isso? Por que isso aconteceu? Porque o pecado havia nos colocado em dívida com Deus. E nós precisávamos lutar contra o demônio que nos mantinha escravizados. Era uma situação que eu e você nós não podíamos resolver porque a dívida era infinita. Quem cometeu o pecado, você cometeu o pecado alguma vez na sua vida? Quem cometeu o pecado se tornou preso do demônio, endividado com ele. Não importa se você pegou 1 quilo de cocaína ou 10 gramas com um traficante. Se você não pagou, você tem dívida. E esse aqui, ó, o demônio, é o traficante da pior porcaria que existe e o mais cruel de todos. Ele te arrasa, não importa o que você tenha feito. Se você tem dívida com ele, e você tinha, e não tinha como pagar. E se você não tem como pagar, essa dívida é infinita. E ao mesmo tempo nós éramos prisioneiros de Satanás, de quem nós tínhamos que nos livrar. Por outro lado, Deus podia expiar o nosso pecado e vencer a Satanás, mas não devia fazê-lo, a dívida não era dele. Não devia. Não era obrigado a fazer. Já que não foi ele que pecou, já que não era ele o devedor, precisava ser alguém entre os devedores, mas que fosse capaz de pagar. Entre os combatentes, mas que fosse capaz de vencer. Como é que Deus resolveu esse problema? Ele se tornou um de nós. Se rebaixou ao nosso nível, porque você pode achar ruim, não me importo. De Deus para o que a gente é descer demais, meu amigo. Se rebaixou ao meu nível, se rebaixou ao seu nível para poder nos salvar. E a gente não quer descer das tamancas para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família, para resgatar uma pessoa que está revoltada conosco, com Deus. Jesus se tornou um de nós. E na cruz ele destruiu o pecado e venceu a Satanás, tomando toda a violência e todo o castigo que era para nós sobre ele.
Oh, meu Deus, muda o meu coração. Feche os seus olhos um pouquinho, põe as mãos sobre o seu peito e pede a Jesus essa graça. Muda, Senhor, o meu coração. Porque a tua vitória, Jesus, é completamente diferente, porque não faz violência aos outros. O Senhor assumiu a violência sobre si. Tudo que a gente faz contra os outros torna-se uma fonte de males, de ódios, gera inferno. Tudo que em Deus eu sofro e me sacrifico por causa dos outros, gera bem. Colabora, coopera com a salvação e traz o céu. O que você quer na sua vida? O céu ou o inferno? O inferno ou o céu? Dê a sua resposta a Jesus. E diga, Senhor, me dá a graça de trazer céu para dentro da minha vida. Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver no amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda o meu ser, inunda meu ser. Seja Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor está realizando dentro de nós, nosso coração. Todo desejo de paz, o Senhor que está retirando do nosso coração todo espírito de confusão, de rivalidade, de briga, de gritaria, de separação, de ódio, de vingança. Mas a paz que agora toma conta do nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa palavra que vem trazer libertação para cada um de nós neste dia. Bendito seja o Senhor. Bendito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus, que tanto fez e tanto falou o nosso coração. O povo hoje está participando, que está uma Mesmo? bênção Coisa aqui. boa. Louvado seja Deus, obrigada a todas as participações. A hora vai adiantada, não consigo mencionar o nome de todos vocês. Agradeço principalmente aqueles que estão contribuindo com o projeto Dai-me Almas. Vou aqui representar todos os sócios através da Lara Viane Andresa. É aniversário dela hoje, gente. Ela fez uma Lara, felicidade. beijo para você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Estamos rezando por você, pela sua família, pedindo a nosso Senhor que possa lhe abençoar. Vou trazer um testemunho rápido da graça de Deus, porque, como o Cassiano disse que gosta de me ouvir dizendo isso, e é verdade, nosso Senhor segue agindo em nosso meio. E aqui, conforme eu havia prometido anteriormente, deixa eu pegar a Dani. Ela falou assim, Val, pode me identificar da graça de Deus que eu recebi através da medalha das duas cruzes também, Márcio. Então, me faça essa gentileza. Ela diz assim, gostaria de trazer o testemunho da graça de Deus. Meu filho tinha terrores noturnos, vou dar uma resumida por causa do horário. E desde os 4 anos, hoje ele está com 7, graças a Deus. Os pesadelos eram tão fortes que eu mesma tinha medo de me aproximar, porque eu olhava e percebia que havia até algo que parecia estranho e espiritual. Quando ia anoitecendo, a hora dele dormir, nós já ficávamos com aquela expectativa ruim de como seria aquela noite. Minha mãe, sabendo de tudo que estávamos vivendo e das dificuldades pelas quais estávamos passando, deu-nos então a medalha das duas cruzes e nos ensinou a fazer a oração. Graças a Deus, nos ensinou a colocar debaixo do travesseiro dele. Fiz a oração e já na primeira noite, ele tinha 4 anos, hoje está com 7. Desde então,
nunca mais sofreu de terrores noturnos, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Bendito, ela não disse, mas a gente diz aqui, minha gente. É por isso que eu ajudo a canção nova. Não tem preço, Márcio. Não, não tem. Quando nós dizemos aqui, nós já ficamos esperando, porque o Senhor confirma o que é obra dele. A árvore se conhece pelos frutos. Um dia, quando acusaram Jesus de expulsar Satanás, pelo próprio Satanás, Jesus ele diz assim, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. O maligno não pode trabalhar contra si próprio. Numa libertação como essa, nós vemos a ação de Deus. E quem tem filhos com dificuldade de dormir no quarto, de dormir sozinho, que tem perturbações à noite, ou nem é o filho, às vezes a própria pessoa, ela sabe que luta que é. E o tamanho da graça que é obter essa libertação. Louvado seja Deus que usa instrumentais, um sacramental como esse, da medalhinha das duas cruzes, para realizar tão grande obra. A ponto de a própria mãe ter medo de, às vezes, abordar a criança no momento em que estava com os terrores noturnos. Então, aí a gente imagina o tamanho da libertação que o nosso Senhor fez. Ô Val, por favor, me envie esses 2 testemunhos de hoje. Claro. O primeiro e o segundo também. Olha, gente, tem boas notícias aqui para nós, Olha, viu? temos mesmo. Porque, como a Valdênia disse, o Senhor segue agindo no Evangelho, nos testemunhos, mas segue também agindo na Canção Nova, nos dando a graça de ter o necessário para subsistirmos nesta obra evangelizadora. Como é que está a nossa campanha, Cassiano? Olha que boa notícia, chegamos aos 51%, nosso projeto da M Alma, subimos 4%, faltam aí 49%, né? A conta está fácil, 12 dias úteis pela frente, e aí sim o percentual de 4,1%. Já viramos a chave, passamos aí da metade, agora vamos rumo ao 100% pela evangelização. Os meios estão aí, à sua disposição. A gente coloca aí o nosso site, o site do clube, clube.cançãonova.com. Por que o site do clube, Cassiano? Porque ali tem tantas formas que você pode ajudar a Canção Nova. A gente indica sempre o Pix aqui, mas ali no site do clube, repito para você, clube.cançãonova.com, você pode imprimir o boleto, você pode ajudar com cartão de crédito, com cartão de débito, você pode fazer uma transferência bancária, enfim. Mas se você também quer ter essa comodidade, fazer a sua contribuição via Pix, a chave é o e-mail pix.doação@cançãonova.com. Amém. Está muito bem dito. Isso aí. Quiser mais informações, como o Cassiano mesmo falou para nós, entra no nosso site clube.cançãonova.com. Ali estão todas as formas, além do Pix, para que você possa ajudar esta obra. Inclusive, você ajuda quando adquire qualquer material de evangelização, tá certo? Onde é que você adquire esses materiais de evangelização que foram indicados aqui? Entra no nosso site, loja.cançãonova.com, ou se precisar de ajuda, também pode adquirir pelo telefone 0, código da operadora 12 3186 2600. Nossa equipe está a postos para atender você. E olha, se hoje foi bom para você, e se você tem se sentido chamado a uma experiência de oração mais profunda, quero indicar para você a oração que está na página 159 deste livro, o livro Fica Livre do Teu Mal. Página 159, oração pela cura da alma e do corpo. Faça essa oração, depois você nos diga, tá? Vou deixar aqui, porque, como eu disse, sempre tem alguém acompanhando pela primeira vez. Esse livro ele é um lançamento e tem como título Fica Livre do Teu Mal. As orações que estão aqui são importantíssimas, mas os ensinamentos, olha, dispensa comentários. Então, página 159, nossa tarefa de hoje, aqueles que quiserem mergulhar nessa graça. Tá certo. Márcio, 2 palavras. Muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Valeu, Val. Valeu, família. Também, amém. Querido. Obrigada. Valeu. Beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser. A graça de Deus. Valeu, Samuel. Obrigado, meu irmão. Maestro Sapo. Até amanhã. Até amanhã. Beijo, família Canção Nova. Amanhã tem mais Sorrindo pra Vida. Ó, valeu. Vamos terminar. Ai, inunda no meu ser, inunda meu ser.
a inundar meu ser.